Meus amigos, eu particularmente acho que vai ser mais fácil ganhar do Borussia do que do Juventude lá na Alfredo Jaconi, sendo sincero pra vocês. Eu vou dividir esse vídeo aqui em partes. A primeira coisa que eu queria falar é dessa arbitragem aí, tá? A arbitragem totalmente fraca, cara. Cada dia que passa, cada campeonato que passa, cada jogo que passa, a gente não tem nenhuma surpresa mais, cara, porque, sendo sincero pra vocês, já é tão normal, tá tão enraizado, todo jogo a arbitragem errar desse jeito. Cara, o jogador do Juventude quase arrancou a perna do Kevin Serna. Sem sacanagem. Eu olhei o replay na televisão, eu pensei que tinha sido coisa pouca. Depois que eu vi a foto do corte na perna do Kevin Serna, que foi do início ao fim da canela, cara, isso foi. Aquela falta não ser nem pra amarelo, na minha opinião foi pra vermelho, tá? Mas a falta não ser nem pra amarelo, na verdade o juiz não deu nem falta. Ele não deu falta no lance, entendeu? E aí, depois no final do jogo, ele fez aquela cena toda que o Samuel Xavier, pra mim, não tocou. Não viu o lance por todos os ângulos, mas pra mim não tocou. E se tocou, não foi pra contato faltoso. E o Samuel Xavier já tem um amarelo, ele não dá o segundo amarelo, ele já expulsa o Samuel Xavier direto. Entendeu? E, cara, eu fiquei pensando ali, eu falei, caraca, na minha opinião, aquilo ali não foi nem falta, que dirá pra vermelho direto. Claro que a falta foi na frente da área do Fluminense, um pouco antes de chegar na pequena área, e o jogador estava prestes a finalizar. Então eu até entendo que ele possa ter confundido e realmente ter marcado a falta, entendeu? Mas eu particularmente não achei que aquilo ali foi falta, muito menos para vermelho. E aí ele vai no VAR, depois de um tempo, 5 minutos depois, ele foi no VAR, e aí viu que a bola bateu no jogador do Juventude antes do Samuel Xavier chegar na jogada, e aí marcou a falta de ataque, e aí não expulsou o Samuel, voltou atrás, e aí acabou que pegou e voltou atrás do lance, né? Mas, cara, pra você ver, cara, a arbitragem totalmente. Esse Wilton Pereira Sampaio, não só ele, cara, mas enquanto a arbitragem não for uma coisa profissionalizada, não for uma coisa que eles realmente deem valor, vai ficar difícil, vai ficar cada vez mais difícil assistir futebol, jogar para os jogadores, mas assistir pra gente, e, consequentemente, erros grotescos a cada resultado, cada partida, no caso, entendeu? Vamos pro próximo assunto? Galera, eu acho que no primeiro tempo o Everaldo finalizou 2 vezes, pelo que eu anotei aqui, e eu particularmente não achei uma partida desastrosa do Everaldo, não, tá? Ele teve 2 oportunidades, uma ele finalizou, salvo engano, pra fora, e a outra o goleiro defendeu, entendeu? Mas eu acredito que a bola realmente também não chegou tanto no Everaldo, entendeu? Eu achei que o time faltou atacar com um pouco mais de profundidade, principalmente no primeiro tempo. E faltou isso. Eu acredito que se o meio de campo avançasse mais, você vê que algumas oportunidades ali do jogo, até aquele lance que o Martinelli coloca a bola na trave, né? Você vê que se tivesse alguns jogadores do meio de campo mesmo, um Hércules, ou um Nonato, um Martinelli, ali um pouco mais pra frente, na verdade, o Martinelli já estava lá, né? Mas outros jogadores ali no meio de campo, o Martinelli, o Hércules, ou qualquer outro ali, para poder aproximar mais, poderia pegar um rebote, poderia forçar mais e deixar mais os jogadores do Juventude um pouco mais em desespero e acabar aqui resultando em gol, entendeu? Achei que faltou atacar com mais profundidade de verdade. E o Mano Menezes falou no início do ano que ele precisava de jogadores que fizessem gol. Você vê ali que até hoje não chegou, né? Porque Everaldo não faz. A gente além do Cano e do Everaldo, a gente tinha que ter mais um centroavante. Você vê aí que, pelo visto, nem na base a gente tem centroavante bom, né? Porque nem para ser relacionado tá sendo. Eu acredito que o Fluminense errou muito no planejamento. Fluminense não, né? O Mário Bittencourt mais uma vez errou muito no planejamento de 2025. Tá? Pode ter a oportunidade de fazer igual ele fez ano passado, de acertar, entre aspas, né? No meado do ano, mas aí as competições já... A sorte é que as competições ainda não se definiram, né? A gente tá aí, como o Renato Gaúcho falou, a uma vitória de se classificar na Sul-Americana, dependendo só da gente. A gente tá a uma vitória da Aparecidense. Uma vitória, um empate, né? Contra a Aparecidense de se classificar na Copa do Brasil. A gente tá em 7º agora no Campeonato Brasileiro. E o campeonato tá se desenrolando assim. Eu sendo sincero, eu vi a entrevista coletiva do Renato aqui, vou pontuar mais pra frente do vídeo algumas coisas com vocês, que ele falou, e eu realmente achei que, cara, eles, jogadores, treinadores, eles pensam muito diferente da gente, que é torcedor, né? E por muitas das vezes, quem tá de fora enxerga de uma forma diferente e um pouco mais ampla. Mas, pra eles, eu acredito que isso não seja verdade, entendeu? Acredito que todo torcedor tem a sua própria opinião, muitos vão discordar de mim, muitos vão concordar comigo, mas eu acho que o Renato tá tendo uma opinião um pouco superficial do que realmente talvez seja.
entendeu? Quando ele chega e fala que isso que eu acabei de falar, que a gente tá a uma vitória da Sul-Americana, a uma vitória da Copa do Brasil, se classificar, realmente ele não tá errado. Mas, cara, ele fica perguntando o que a gente quer, o que vocês querem. A gente quer simplesmente que chegue aí no Alfredo Jaconi, por exemplo, e dê uma resposta digna ao torcedor. Porque na hora de cobrar pra ir no Maracanã, eles querem. Galera, torcida, vamos. Cara, eu sei que, tipo assim, tudo que. Tudo que. Como é que eu posso explicar? O Fluminense é o único que perde se a gente não for no estádio. Essa é a real. Porque os jogadores dizem que precisam de apoio, isso é verdade. A torcida tem que estar presente. Mas, cara, torcedor é muito resultadista. E se o torcedor vê que não tá dando resultado, a grande maioria tem a cabeça, na cabeça de que, pô, vou parar de ir, vou abandonar. O Fluminense, ele tem bons resultados. Ele tá bem no Campeonato Brasileiro, tá em sétimo, caiu 2 posições, mas é razoável, tá? Por exemplo, a 5 pontos do líder e a 4 pontos do Z4, entendeu? O Campeonato Brasileiro ele já tá começando a se desenhar, mas você vê que o Fluminense ele tem bons resultados. Mas o desempenho, em geral, você vê que, cara, não é bem assim, porque ganhou do Santos no último minuto, ganhou do Bragantino no último minuto, entendeu? Então, ele tem bons resultados. Ele não tem 100%, não 100%, porque ninguém tem 100% de bom desempenho, mas ele não tem bom desempenho ao ponto de chegar pra torcida e falar, caralho, eu vou pro jogo porque dá vontade de assistir, dá vontade de assistir esse time do Fluminense jogar, igual a gente teve em 2022, principalmente em 2023, que 2023 até mesmo que a gente tenha sido campeão, pra mim, na minha opinião, 2022 a gente ainda teve futebol até mais bonito do que 23, que consagrou a gente campeão da Libertadores, entendeu? Então eu acho que os resultados em si das partidas são boas. É regra você querer ter um campeonato brasileiro bom, você fazer um campeonato brasileiro bom, é regra você empatar fora e ganhar em casa, entendeu? Não tô falando pra você ser campeão, acredito que não seja pra você ser campeão, mas pra você fazer um bom campeonato brasileiro, é justo você fazer um empate fora e ganhar em casa sempre. Só que o foda é que em casa sempre talvez a gente não ganhe, e fora talvez a gente não empate sempre. No próximo final de semana aí tem um jogo contra o Vasco, entendeu? O Vasco vem de uma vitória aí de 3-0 contra o Fortaleza e tá empenhado em mostrar um bom futebol, porque o Fernando Diniz chegou, é um técnico diferenciado, e a gente sabe que toda vez que chega um técnico diferente no time, o time dá mais um gás, entendeu? Principalmente quando esse técnico é o Fernando Diniz, porque a gente sabe da forma que ele trabalha, a gente sabe que ele acolhe os jogadores de verdade, então os jogadores falam, cara, eu vou correr por esse cara e foda-se, entendeu? Vou dar minha vida pra esse cara, entendeu? Então eu acredito que eu acho que o Fluminense tem que ter tem que melhorar esse desempenho em todos os jogos, cara. O Renato Gaúcho falou que nenhum time tá jogando tão bem assim, entendeu? Mas eu acredito que, cara, ele toda hora, eu anotei aqui, presta atenção. Ele falou, nenhum time do Brasil vem jogando bem. Realmente, nenhum time do Brasil vem jogando bem. Todos os jogos. Só que, cara, se você colocar na ponta do lápis, o desempenho do Fluminense em todos os jogos é péssimo, entendeu? E os jogos que ele ganha são com... o último jogo que ganhou da Sul-Americana foi porque pegou uma equipe muito inferior, cara. Pegou uma equipe muito inferior. Se pega uma equipe melhor do que a que pegou na Sul-Americana, que foi o Juventude, empata, entendeu? Tem dificuldade de sair com a bola. Não tem ligação da zaga com o ataque. Por quê? Porque o meio de campo não funciona, entendeu? Vai no meio de campo, volta pra zaga. Vai no meio de campo, volta pra zaga. Meio de campo não tem. Então não tem ligação do meio de campo com o ataque. Não tem ligação. Nunca tem, cara. Entendeu? É isso que os torcedores veem, externam pra eles e aparentemente eles não acatam. Eles acham que o certo deles é o verdadeiro certo. Só que a gente sabe que certo ou errado, em muitos casos, principalmente no futebol, são pontos de vista, cara. Porque, enfim, Renato Gaúcho falou que gostou da postura da equipe. Eu não consigo ver isso, eu não consigo entender, entendeu? Ele falou que parabenizou a equipe, depois, antes da entrevista coletiva, ele falou, eu já dei parabéns pra minha equipe, eu acho que eles estão de parabéns da forma que jogaram, correram, disputaram bola. Só que a gente vê que eu mesmo falei aqui no começo do vídeo, que no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, faltou profundidade, faltou atacar com profundidade, faltou mais apoio do meio de campo, entendeu? Na hora de atacar. E aparentemente, ele discorda, né? Eu acho que, dessa vez aí, na minha opinião, eu tô certo. Mas, cara, se ele discorda, como eu falei, verdade ou mentira, tá certo ou errado no futebol, é ponto de vista. Cada um vai achar uma coisa e tá tudo certo, tá? Tô falando que eu sou o dono da razão aqui, não. Pra finalizar, o Hércules marcou o gol de empate, muito merecido, por sinal, né? Jogador que vem sendo bastante criticado. Custou muito aos cofres do Fluminense, e a torcida do Fluminense, nos últimos tempos, tem trazido jogadores como Marcelo, como Thiago Silva, Fábio, Felipe Melo, entendeu? Com um DNA de jogador campeão, cara. Então, a gente espera minimamente jogadores grandes no Fluminense. A gente tá certo que nas últimas janelas, tirando essas exceções, que todo mundo consegue entender dos jogadores que eu tô falando, tirando essas exceções, a gente trouxe jogadores para refúgio. Como eu falei no começo do vídeo, o Fluminense errou mais uma vez no planejamento do ano, entendeu? Mas eu acho que o Hércules tem tudo para desenrolar um bom futebol ainda no Fluminense. Ele é um jogador caro, custou muito para os cofres do Fluminense. Acredito que vai dar o resultado que a gente espera, mas
a gente tem que respeitar o tempo do cara também, né, cara? Porque, apesar de eu achar que a distância de Fortaleza pro Rio de Janeiro não requer tanto tempo de adaptação assim, de repente o cara tá com problema na família, a gente não sabe, galera. Uma coisa que o Renato Gaúcho sempre fala é que a gente não sabe o que acontece lá dentro, a gente não sabe 100% o que acontece lá dentro. Isso é verdade, a gente não, nem no Fluminense, muito menos na vida de cada atleta pessoalmente, né? Então, cara, acredito que dê pra dar mais tempo pro Hércules aí, mas provavelmente se ele não desenvolver até o final do ano, acredito que a torcida do Fluminense ano que vem não vai ter tanta paciência, entendeu? Mas, galera, acho que vale sim dar um voto de confiança pra ele, porque a gente sabe no início do John Arias aqui no Fluminense também, né? Começou, estreou, ficou um tempo jogando mal assim, aconteceu o negócio da avó dele morreu, acabou que depois de um tempo ele começou a jogar bola e agora é titular incontestável, ninguém quer a barração do Arias do time, até porque quem pedir essa porra é maluco, né? Mas vamos esperar mais do Hércules. Ele é um bom jogador ali no meio de campo. Hoje veio substituindo o Ganso, né? Que sentiu uma crise alérgica. Eu ainda não apurei muito bem o que aconteceu com ele, mas eu falei no pré-jogo aí que ele ia vir. Acabou que ontem à noite ele sentiu. Aí hoje de manhã piorou a crise alérgica, tava com a cara inchada, né? Um pouco que eu apurei, tava com a cara inchada, boca inchada, rosto inchado. Não conseguia vir pra jogo, entendeu? O Renato disse na coletiva pós-jogo também que quer, né? E que espera 2 ou 3 reforços ali pra chegar pra ajudar. Mas se for 2 ou 3 reforços pra chegar pra ajudar, igual Canóbio, Kevin Serna ajudou pra caralho no passado, né? Mas jogadores assim, pra compor elenco, vai ser mais do mesmo, entendeu? O Fluminense tem aqui na janela pesado esse meado de ano pra poder investir firme pra jogadores que chegam pra ser titulares, entendeu? Não pra brigar por posição, mas sim pra ser titulares, mas a gente sabe que os cofres do clube, a gestão, teoricamente, não pensa assim, né? Tendo em vista que só compra e só contrata refúgio. Mas a gente, como torcedor, a gente tem que sonhar, né, cara? A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, porque se a gente não tiver, não faz sentido a gente pegar e ficar aqui torcendo igual um maluco à toa, né? Galera, pra finalizar aqui pra vocês, eu acho que o Fluminense trazendo jogadores pra ser titular, né? Nessa janela de meado do ano, eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar. Se trouxer jogadores de refúgio, pra mim vai ser mais do mesmo. Pra mim o Renato Gaúcho não vai conseguir dar continuidade no trabalho. Eu sou um defensor da contratação do Renato Gaúcho, eu acho ele um bom técnico, eu acho que ele é bastante inteligente, sim. Acho que ele é mais da resenha ali, da rapaziada e tal, ele conquista mais as pessoas, mais os jogadores assim. Mas, tecnicamente, taticamente, eu acho ele um bom técnico. Mas ninguém consegue funcionar se não tiver uma boa engrenagem, né? Um bom elenco. Entendeu? O Fluminense hoje tem um elenco pra brigar por meio de tabela. E talvez, chutando aí, uma Sul-Americana, por sorte aí. Entendeu? Mas tem que contratar, galera. Tem que melhorar isso daí, porque não tá legal, não. Não conseguiu ganhar do poderoso Juventude. E tá certo que a gente não tinha um elenco completo titular. A gente tá sem nosso centroavante principal, a gente tava sem nosso meio armador, mas não consigo ver muita melhoria mais do que isso, não. Sendo sincero com esses jogadores, e até os jogadores que voltando de lesão aí, pra mim é um elenco pra meio de tabela e olhe lá, entendeu? Mas, galera, é basicamente isso, tá? Minha análise eu tô finalizando minha análise por aqui. Espero que vocês tenham gostado, peço que vocês curtam, se inscrevam no canal. Comentem aí também pra eu ver o que vocês estão achando do conteúdo. Não esquece de se inscrever nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Influência Flu, no TikTok é Influência Flu 3. Todo dia eu tô postando um trechinho, um videozinho maneiro lá pra vocês, interativo com vocês, pra vocês interagirem mais comigo, entendeu? E é isso, galera. Obrigado pela voz aí no smartphone de vocês, na TV de vocês, no notebook de vocês, através do YouTube. E vamos pra cima que o Fluminense tem muito que melhorar ainda, cara. Esse elenco não tá legal, não tá sendo agradável de ver. E espero que melhore, tá? Vamos pra cima, Fusão. É isso. Bom domingo pra vocês, bom início de semana. E que no meio de semana a gente consiga um bom resultado contra a Aparecidense. E no final de semana a gente consiga acabar com a festa dessa chegada do Diniz aí no Vasco e consiga ganhar do Vasco, cara. Porque vai ser um jogo difícil, disputado, partida que vai ser no Maracanã. Tá bom, galera? E é isso. Vamos pra cima, Fusão.